Beleza, pessoal? Aqui é Fábio, então. Esse aqui é um vídeo Programação C sobre operadores aritméticos. Então, bora pro código. Os operadores aritméticos que a gente vai ver hoje, né, são os bem conhecidos, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão e a operação de módulo, né? Então, soma, subtração, multiplicação, a barrinha normal, né? Aquela mesma que a gente usa para separar data, a gente usa para dividir. E essa aqui, a operação de módulo, é o resto da divisão inteira, né? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, vamos criar aqui duas variáveis inteiras, por exemplo, int a e b. No a eu vou colocar o valor, sei lá, 4, e no b eu vou colocar o valor 6. E aí uma variável c vai receber, por exemplo, a mais b, que é a mesma coisa, né, do que 4 mais 6, e aí eu vou imprimir o resultado. Printf, lembra, né, para imprimir inteira %d, e aqui eu imprimo o valor do c. Ó, e tá lá, né? O C vale 10, 4 mais 6 é igual a 10. Mesma coisa para subtração. Posso botar uma mensagem aqui. C vale... Agora 4 menos 6 é menos 2. Beleza? Mesma coisa para multiplicação, mesma coisa para divisão. Operação de módulo, como é que funciona, né? Se eu tiver aqui, por exemplo... Vou colocar direto os valores aqui. 21 é dividido por 3. Então, se eu dividir 21 por 3, dá 7 e não sobra nada. Ou seja, o resto da divisão é 0. C tem o resto da divisão inteira. Então, essa operação de módulo aqui pode ser usada para descobrir se um número é múltiplo do outro e para descobrir o próprio resto. Por exemplo, se 21 é divisível por 3, se eu tentar dividir 22 por 3, vai dar 7 também, só que vai ter resto 1, né? E aí tá lá, ó. O C agora ficou com o resto 1. Se a gente botar aqui 23, o resto é 2, né? Então, por exemplo, para descobrir se um número é par, eu posso, por exemplo, o A aqui tem 20. Se eu quiser o A, por exemplo, mod 2, é o resto da divisão por 2, eu descubro se o A é par ou não é par, por exemplo, né? Se o resto for 0, é porque o valor do A é par, nesse caso. Depois disso a gente pode falar um pouquinho sobre precedência, né? Por exemplo, se a gente faz assim, ó, eu quero saber qual é a média entre esses dois valores aqui, entre 8 e 6, né? A média deveria ser 8 mais 6 divididos por 2. E aí eu imprimo a média lá e deu 11. Aí eu peço para vocês, né? Vocês podem tentar, de repente, pausar o vídeo e tentar descobrir por que deu 11 e não deu 7, né? Pausa o vídeo. Pausou? Então, no caso aqui, o processador ele calcula com a mesma precedência se a gente fosse calcular com papel e caneta, né? E aí ele calcula primeiro a divisão e depois a soma. Para a gente calcular a média entre os dois valores, a gente tem que calcular primeiro a soma e aí a gente usa parênteses, né? Que nem as expressões matemáticas que a gente está acostumado lá desde o ensino fundamental. Aí aqui ele vai fazer primeiro essa soma aqui, vai dar 14, e depois ele divide por 2, né? E aí o resultado é 7. Beleza? Última coisa que eu ia comentar com vocês é que em linguagens de mais alto nível a gente não precisa estar muito preocupado com o tipo de dados. Mas em C a gente precisa estar sempre atento com o tipo de dados. E o resultado de uma operação entre inteiros é sempre um inteiro também. Então se a gente tiver aqui um número ímpar qualquer, por exemplo, o A vale 7, e aí eu tenho aqui, e o C agora vai ser um float, vai receber A divididos por 2. 7 divididos por 2, eu nem preciso do A aqui. 7 divididos por 2 é 3,5, né? Agora o C é um inteiro, eu tenho que usar %f.
Só que o resultado disso aqui é uma operação entre dois números inteiros, um número inteiro e outro número inteiro. E olha só o que acontece. O resultado deu 3.00. Para a gente ter um resultado float, eu tenho que ter um dos operadores, pelo menos, do tipo float. Se eu tentar dividir 7.0 por 2, aí já dá o resultado certo, né? Então, no caso de eu ter dois operadores, eu tenho que, se eu tiver dois valores, por exemplo, int a for 7, ou eu tenho que trocar esse a para um float, ou eu posso converter ele fazendo o que a gente chama de casting, né? A gente converte. Se eu tirar o casting aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que o 7 dividido por 2, ó, vai dar 3, mas a gente quer que dê 3,5. Então o que a gente tem que fazer? A gente converte o a para float e a gente converte ele dizendo, olha, interpreta esse número aqui como se fosse um float, e aí depois ele divide por 2, né? É o que a gente chama de casting, e aí dá o 13,5 lá, que era o valor esperado. Beleza? Então tá, esse vídeo aqui era isso aí, sobre operadores aritméticos. Ficamos por aqui, até uma próxima. Fui!